Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Peixe Babel. No último mês de outubro de 2021, completaram 10 anos da morte do Dennis Ritchie, cientista da computação que foi responsável pela criação do Unix e da linguagem C. Então hoje a gente vai fazer uma pequena homenagem a esse cientista e continuar a nossa história da computação. Bora lá? Bom, a gente terminou o nosso último videozinho dessa série falando um pouquinho sobre o final dos anos 70. E assim, dadas as linguagens que a gente tinha no final dessa década, não tinha assim muita coisa nova que a linguagem C apresentou, sabe? Não tinha uma estrutura nova, uma sintaxe e tal. Mas ela foi muito utilizada durante muito tempo. E uma coisa super interessante, ela inicialmente foi feita para ser utilizada na construção de sistemas só, não era para usar no dia a dia, era para ser na construção de sistemas. Mas ela ficou tão boa que ela se tornou adequada por um monte de tarefas. E quem são as mães dessa linguagem, né? Vamos lembrar um pouquinho aqui do nosso último vídeo, a gente falou da Algol 68, que foi responsável, né, por começar essa leva de linguagens modernas que a gente tem. Outras linguagens também que a C bebeu da fonte foi a BCPL, CPL, né, as duas caminharam bem juntos, e a linguagem B. Sim, antes da linguagem C, existia uma linguagem chamada B. E mais ou menos na década de 60, ali perto ali da Algol 68, a BCPL e a CPL estavam sendo desenvolvidas. Nessa mesma época, estava começando a surgir uma ideia de um sistema operacional diferente, mais ou menos ali por volta de 67. O que estava acontecendo mais ou menos nessa época, né? Os sistemas operacionais estavam começando a ficar um pouquinho mais modernos, começa a surgir essa ideia do Unix, e assim como as linguagens também começam a ficar um pouquinho mais modernas. Durante a década de 1960, essas linguagens que foram fervilhando, por exemplo, a BCPL e a CPL, elas ainda tinham algumas limitações. Por exemplo, elas eram linguagens não tipadas. Quando uma linguagem é não tipada, significa que você não tem um tipo explícito ligado a essa variável. Então, quando você vai fazer alguma conta, alguma coisa assim, os seus operadores que tem que dizer que tipo de conta você está falando. Então, por exemplo, se eu quisesse somar 2.1, né, 2,1 com 4,2, eu teria que deixar explícito no meu operador, né? Eu teria que ter um ponto mais, por exemplo, para falar, eu estou fazendo uma conta aqui com números reais, né, que a gente chama de ponto flutuante. Ou se eu quisesse fazer uma conta com inteiro, eu teria que fazer 2 mais 4. Isso é muito chato e muito complicado para a pessoa desenvolvedora o tempo inteiro ficar fazendo isso. Então, isso torna a linguagem um pouco mais maçante de ser utilizada. E essas linguagens, né, BCPL, CPL e até a linguagem B, elas sofriam desse mal de não serem tipadas, além de umas outras questões de manipulação de memória que não eram tão boas. Então, elas vão evoluindo até chegar na linguagem NB, que depois passou a ser chamada de C e foi introduzida pelo Dennis Ritchie por volta de 1972. E é bem interessante que a linguagem C, então, ela surge em 1972, mas a sua primeira documentação mesmo, ela só vai surgir em 1978 e ela fica um tempão aí rodando até a gente ter uma versão mais estável em 89 e uma outra em 99, que foi uma das que mais utilizou, inclusive eu usei ela, né, essa versão da linguagem na faculdade. E sim, a linguagem C continua sendo muito utilizada e ela continua sendo atualizada, tá? Tem uma versão agora que talvez se chame C17, mas é uma versão com a documentação de 2017 e tá para sair uma nova atualização da linguagem. Então, veja bem, uma linguagem de 1972, que muitos acham que já morreu, mas é amplamente utilizado. Pausa na história um pouquinho, porque eu preciso contar para vocês que a partir de hoje, 22 de novembro, até o dia 26 de novembro, está aberta a Black Friday da Alura, com 25% de desconto na assinatura, gente. São mais de 1000 cursos para você aprender um monte de linguagem, um monte de soft skills, os cursos da Mila sobre redes neurais. Então aproveita, gente, 25% de desconto na Alura. O link tá aqui na descrição, não vai perder, hein? Até dia 26. Voltando para a história. E assim, muita gente acha que já morreu porque muita gente acha que ela é uma linguagem velha, tá? E a linguagem C é uma linguagem que é muito amada e odiada por muita gente. Por alguns motivos. Quem gosta muito da linguagem normalmente fala muito bem da flexibilidade dela, de você deixar a pessoa desenvolvedora fazer muita coisa com essa linguagem. Isso também é a mesma coisa para quem não gosta dessa linguagem. Muita gente reclama da linguagem C que ela te deixa muito livre, e se ela te deixa muito livre, ela te deixa propícia a fazer muitos erros.
Então aqui eu vou abrir um parênteses, minha opinião, tá? Agora sou eu falando enquanto professora de programação, enquanto pessoa que usa a linguagem C. Por que eu gosto da linguagem C? Porque eu acho que ela ainda vale a pena ser utilizada hoje em dia. Justamente por essa flexibilidade. Quando a gente está aprendendo a programar, além do pensamento computacional e tal, é muito bom a gente entender como as coisas funcionam por dentro. Existem algumas questões, então, quando a gente está trabalhando, que a gente costuma chamar de escovar bits, que são legais de você entender por dentro. Então, assim, pensando além, né, da programação do dia a dia, é legal você entender como o computador funciona. E quando você está escovando bit, você está entendendo, assim, o que significa isso lá dentro para o computador? Por exemplo, em Python, quando você quer fazer uma lista é uma estrutura de dados. Muito interessante, inclusive. E você quer fazer essa lista em Python. Você simplesmente coloca list. Aí eu quero adicionar uma coisa nessa lista. Aí eu coloco add. Então, assim, você sabe que é uma lista, você sabe que ela é dinâmica, mas você não entende o que tem lá dentro. Na linguagem C, não. Você tem que deixar isso explícito. Você tem que falar, estou trabalhando com ponteiros. Sim, ponteiros. Pode ser a perdição de muita gente aí. Mas aí você entende o que a memória está fazendo. Você entende o que significa adicionar, o que significa você apontar para um espaço de memória. Então, o que eu gosto de ensinar a linguagem C e usar a linguagem C nesse sentido é muito para fim didático mesmo, sabe? Então, se você quer aprender por dentro, você quer aprender como que a linguagem funciona, a linguagem C é muito rica para isso. E justamente por ela ser uma linguagem tão permissiva, ela te permite manipular muito bem a memória. Então isso é muito legal para se você quer aprender mesmo essas coisas. Agora, se os seus objetivos são outros, né? Eu só quero realmente aprender a programar, só resolver umas tarefas, eu não me interesso por isso, aí, né, pode ser que a linguagem C não seja a ideal para você. Então, fim da minha opinião, voltando para a história. Uma coisa legal que costumam perguntar quando a gente começa a falar de linguagem C, e o tal do C++? O que é o C++ nisso? É uma evolução da linguagem C? O que significa isso? Bom, a linguagem C++, ela na verdade, não é que ela é uma evolução da linguagem C, mas ela é uma versão da linguagem C orientada a objetos. Ela foi introduzida em 1984, mais ou menos, tá? E a ideia é melhorar alguns recursos que a linguagem C tinha. Então, não é que não acabou a linguagem C quando surgiu o C++. Ele sim acrescenta outras coisas e se torna uma linguagem orientada a objetos. E a linguagem C++, ela bebeu bem da fonte das primeiras linguagens orientadas a objetos, que foi a Simula, a Smalltalk, tá? Então a ideia é essa, é você dar essa roupagem nova de orientação a objetos à linguagem C. E uma coisa legal que a linguagem C++, você consegue tanto trabalhar com todas as questões de classe, métodos e atributos, mas você também consegue compilar a linguagem C com ela. Então, assim, são linguagens bem compatíveis. Você pode fazer um código meio C, meio C++. Inclusive, é por isso que tem muita gente que fala que programa C e C++. Né, porque acaba que faz essa mistureba dentro do código. Aí vem só um adendo. Pode ter uma briga entre C++, Java e outras linguagens orientadas a objeto. Mesma discussão que vem do C. A linguagem C++ também é muito permissiva, então muita gente vai falar mal dela justamente por deixar a pessoa desenvolvedora fazer o que ela quiser. Então, voltando agora para nossa amiga C. Por que ela ficou tão famosa, então? Ela não acrescentou tantas coisas para a linguagem, tá? Ela tinha mais questão de manipulação de memória, mas por que ela ficou tão famosa? Por uma palavrinha que eu falei lá atrás, o tal do Unix. Então, uma das grandes razões para a linguagem C ter tido uma grande popularidade a partir da década de 80 foi a sua introdução no sistema operacional Unix. Quando o Unix surge e traz para a gente um compilador muito mais rico e o principal, que era algo que faltava muito nessa época, portabilidade. A gente tem um compilador para uma linguagem que roda em qualquer máquina. Isso foi o que explodiu o seu uso, então ficou muito mais interessante. Então, o primeiro compilador que a gente tem para a linguagem C foi criado pelo Dennis Ritchie também, inicialmente em Assembly, e depois foram surgindo, né? E hoje em dia a gente tem, por exemplo, para o Windows, a gente tem o MinJW, tá? Que vem qualquer ideia para compilar C, e no Linux e outros sistemas Unix, a gente tem o GCC. Então é legal que a linguagem C e o Unix, nesse sistema operacional, eles andam de mão dada, né? À toa que o Dennis Ritchie fez os dois, né? Ele participou da criação dos dois. E por que então que o Unix ficou tão famoso?
Um tá dependendo do outro, né? A linguagem C ficou famosa porque foi pro Unix e o Unix ficou famoso porque usava C? Confuso, hein? Na verdade, o grande boom do Unix foi porque ele introduziu conceitos muito importantes na área de sistemas operacionais, como, por exemplo, multiusuários, multiprogramação e, claro, a portabilidade. Pensa o seguinte, gente, como é que eram as máquinas antigamente, né? Lá na década de 60, você tinha aqueles mainframes gigantes, você tinha que entrar numa fila com seus cartõezinhos para levar até a máquina. Agora não, agora a gente já tem um conceito de tela. Claro, ainda naquele esquema, né, só de terminal, né, só para escrever, mas a gente consegue ter uma máquina que vários usuários podem utilizar e uma máquina que pode rodar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, um sistema operacional que consegue fazer toda essa gerência é muito interessante e muito rico. Então, o grande boom do Unix foi justamente isso, você conseguir introduzir esses conceitos que para a gente hoje são simples, né, que a gente tem em qualquer sistema operacional, mas na época foi uma coisa super disruptiva. E aí, a primeira versão do Unix, ele não foi feito em C, tá? A primeira versão do Unix foi feito na linguagem B e em algumas outras variações, mas quando o Unix passa a ter todo o seu kernel feito com a linguagem C e você consegue ter uma manipulação de memória muito melhor, você consegue fazer uma gerência muito melhor, aí o Unix se torna extremamente popular e se torna muito utilizado. E a gente tem, hoje em dia, vários sistemas operacionais que são baseados em Unix. Por exemplo, macOS é todo baseado em Unix e um monte de distribuição Linux. Em geral, as GNU Linux são baseadas no sistema Unix. E uma outra coisa legal que também ajudou a popularizar o Unix foi justamente ele ser de licença livre, tá? Nos primeiros anos dele, ele foi um software livre e você podia utilizá-lo e você poderia modificá-lo na medida que você quisesse. Depois ele passou a ser pago, mas ainda assim ajudou, né, esse começo de vida dele, ele ser um software livre. E é justamente por isso, né, que hoje em dia ele já não é mais um software livre, que a gente diz que o macOS e o Linux são tipo Unix, eles são só baseados em Unix, né, porque o Unix em si, hoje em dia, é uma licença proprietária. Mas então, né, olha que legal, a gente tem o Dennis Ritchie como criador de uma linguagem que inicialmente foi feita para tentar melhorar um sistema. A gente tem o lançamento do Unix, né? O primeiro sistema operacional multiusuário, multitarefa e que tinha uma certa portabilidade também com as mãos do Dennis Ritchie. E quando a gente junta esses dois, o Unix junto com a linguagem C, a gente tem essa popularização tanto da linguagem C quanto do Unix, até a gente chegar, né, nos sistemas operacionais que a gente tem hoje em dia. Mas repare bem que eu não falei do Windows, né? O Windows não é tipo Unix. E por que o Windows não é tipo Unix? Por quê? Bom, a IBM, na época, né, quando começa a explodir o uso do Unix, a IBM queria um sistema operacional para as máquinas dela e ela chama a Microsoft, então, para criar esse software. E acaba que a Microsoft vai para outro caminho. Ela vai num tal de DOS, tá? Então, a Microsoft compra o DOS e lança o MS-DOS, né, o Microsoft DOS, e começa a fazer seu sistema operacional em cima dessa nova máquina. Então, o Windows, ele é baseado nesse sistema operacional, o DOS, enquanto, né, macOS e Linux, algumas distribuições Linux são baseadas em Unix. E olha só, o Unix, né, ele continua aí sendo a base dos Linux e do macOS, e o DOS, ele foi a base do Windows até o Windows 2000, viu? Depois que a gente tem umas modificações dentro do sistema operacional. Mas quais serão as implicações de você usar ou não um sistema baseado em Unix? Será que torna o sistema mais seguro, menos seguro, suscetível à falha, menos suscetível à falha? E qual que é a diferença entre um sistema operacional que roda na minha máquina e um sistema operacional que roda no meu celular? Bom, isso é assunto para um outro vídeo, então dá like aqui e comenta aqui embaixo se você gostaria de saber um pouquinho mais sobre essas histórias de sistemas operacionais.